o homem e a mulher a partir do pó da terra, a partir da terra. E Deus quer nos ensinar uma lição com isso. Por que que Deus deixa claro que o homem foi criado do pó? Por que que Deus deixa claro e quer deixar claro que o homem foi criado do barro, que o homem foi feito de terra? Diga para o teu irmão, você foi feito de terra. Você achou que você era muita coisa? Fala aí. Você foi feito de barro. Então Deus fez o homem e a mulher do pó da terra. E Deus quer ensinar cada um de nós que sem Ele nós somos apenas pó. Que nós somos feitos de material que não é um material nobre. Nós somos feitos de barro. Nós somos feitos de terra. Se você olhar um pouquinho mais na frente, mesmo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, olha lá. 3,19 diz assim: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Também quero ler com você, deixa Gênesis aí marcado, vai lá no Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, verso 14, olha o que o salmista está dizendo. Salmo 103, verso 14, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Mas muitas vezes o homem não conhece a sua estrutura. Muitas vezes o ser humano acha que é mais do que na verdade é. E ele não conhece, e ele não tem discernimento de que ele é pó, de que ele precisa de Deus, de que ele depende de Deus, de que ele depende da graça de Deus, depende da presença de Deus. Amado, se você também abrir a sua Bíblia lá em Isaías 45, vai lá, Isaías capítulo 45, verso 9, Isaías 45, verso 9, olha lá, o que diz lá. Isaías 45, verso 9, está dizendo assim: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: porque dás à luz. Então, amado, o homem precisa entender, nós precisamos entender como povo de Deus, que nós somos barro, que nós somos feitos de pó, que a nossa estrutura é frágil. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, para que nós saibamos os nossos limites, para que nós não tenhamos a mania de querer ser Deus, e de dominar, e de sermos soberbos, e de sermos autossuficientes. Amado, muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Muitas pessoas estão vivendo numa autossuficiência. Elas não dependem mais de Deus. Elas estão livres, entre aspas, de Deus. Elas fazem apenas aquilo que elas querem. E isso mostra, querido, quando nós tomamos uma posição desta maneira, que nós estamos dizendo que Deus não tem poder sobre nós e que nós somos mais do que um barro, mais do que um caco de barro. E que nós podemos determinar o nosso Criador. Mas olha o que Isaías está dizendo: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro. Então muitas vezes nós estamos contendendo com o Criador, e nós queremos que o Criador faça as coisas do nosso jeito. Mas diga para o teu irmão: você é barro na mão do oleiro. Amém? E é isso que Isaías vai dizer aqui também, um pouquinho mais na frente. Isaías 64, olha lá, Isaías 64,
versículo 8. Isaías 64, verso 8. Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E Tu, vamos falar juntos? E Tu o nosso oleiro. Fala para o teu irmão, Deus é o teu oleiro. Fala de novo, Deus é o teu oleiro. O oleiro quer dizer literalmente aquele que dá forma, aquele que modela. Modela. Fala para o teu irmão, Deus é o que te modela. Se não está acontecendo isso, é porque eu não conheço a minha estrutura. É porque eu estou achando que eu não sou pó. É porque eu estou contendendo com o Criador. E Deus está querendo me revelar no primeiro momento que eu fui formado do pó. E eu preciso do oleiro dando forma a esse barro como um vaso na mão dele. Eu preciso depender dele, eu preciso estar com ele. Eu não posso, querido, cultivar no meu coração a soberba. Eu não posso, querido, cultivar no meu coração a autossuficiência. Eu preciso cultivar, sim, a humildade e a dependência de Deus. E como nós provamos que somos dependentes de Deus? Quando nós deixamos a nossa vida nas mãos dEle. Quando nós buscamos a direção em oração, através da palavra. Quando nós reconhecemos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós deixamos o orgulho. Porque há muitas pessoas orgulhosas. Às vezes, amados, a gente fala que a pessoa diz assim, olha, você está crescendo. Olha, Deus está fazendo a obra na sua vida. Ela diz assim, não, mas eu estou igual. Ela não consegue reconhecer que ela precisa, ela não consegue reconhecer que ela depende de Deus, que ela precisa ser modelada. Isso significa orgulho, significa autossuficiência, soberba, altivez de espírito. E a Bíblia fala que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então Deus está querendo nos mostrar, através de um relato da criação, que nós fomos formados do pó, da terra, do Adamá, que é o nome terra em hebraico. Nós somos formados desse material, porque Deus, desde o início, Ele formou a cada um de nós do jeito que Ele quis. Nós lemos aqui no texto do Salmo 139, que hoje nós fomos criados lá no ventre da nossa mãe, da maneira como Deus quis, e Deus nos conheceu quando ainda éramos um embrião, e de maneira assombrosamente maravilhosa, Ele nos formou. Amado, nós precisamos colocar o nosso coração da maneira correta. Muitas pessoas passam pela igreja, estão na igreja, mas ainda não estão nas mãos do oleiro. E Deus está falando com você, querido. Você precisa se colocar na mão do oleiro. Você não pode fazer da igreja uma religião apenas onde você passa por ela. Você precisa se entregar a Deus, para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida, no nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você entenda que você é barro, que você foi feito do pó. E o tempo não mudou isso, você não se tornou com o tempo de ouro. Amém? Amém ou não? Paulo fala assim, temos este tesouro em vasos de honra, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Então, o ouro, a preciosidade que nós temos, querido, vem de Deus. Amém? Porque, amado, sem Deus, nós seríamos apenas um boneco de barro, sem vida. Diga para o teu irmão, é preciso se quebrantar, meu irmão. É preciso se quebrantar diante de Deus. Reconhecer que você tem uma estrutura frágil, que você precisa estar com Deus. E o segundo relato vai dizer justamente isso. Porque quando nós vemos, na verdade o segundo que eu estou citando na mensagem, é o primeiro da Bíblia, quando Deus cria pela palavra. Quando Deus cria pelo poder da palavra, Ele diz, façamos o homem, a mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança.
Justamente é isso que Deus quer nos